atividades para nós fazermos em casa com os nossos filhos ou alguma outra criança que precisa. Porque a terapia é muito importante, mas o nosso carinho, nossa atenção são indispensáveis dentro das nossas casas. Antes da gente iniciar a nossa atividade hoje, eu quero comentar algumas coisas a respeito do nosso vídeo sobre a alimentação no autismo. Inclusive, esse vídeo eu coloquei aqui na descrição, tem o link dele para você assistir caso você ainda não tenha assistido. Eu quero trazer um pouco sobre a nossa rotina de alimentação lá na nossa casa. Porque às vezes a gente fala assim e parece uma coisa meio distante, né? Mas eu quero trazer na real o que acontece na nossa casa, como funciona a nossa dinâmica lá da alimentação, tá bom? Esse aqui é um vídeo para mostrar para vocês o momento que eles estão, né? A Agatha rejeitando a maior parte dos alimentos, inclusive o ovo ela tem rejeitado um pouco, e o pai fazendo um malabarismo grande para que ela possa comer. O Isaac está sentado do lado, né? E ele está de lado mesmo, né? A cadeira virada, porque ele não consegue nem olhar para o ovo que está no prato da Agatha. E ele inclusive está com dificuldade de olhar para o próprio prato dele. E por isso ele pede para que eu o ajude a dar a farofa para ele. Bem, eu queria só mostrar para vocês que o processo todo em si não é simples, né? É um processo que mobiliza todos da casa, todos estão ali fazendo algo para que as crianças comam, né? Tentando distraí-las, diverti-las, não distraí-las com eletrônicos, isso é muito importante, que foi uma das pautas, né, do que a gente conversou no outro vídeo, mas tentando fazer com que essa hora da alimentação seja a melhor possível, né? Muitos autistas como o Isaac têm aversão de olhar para a comida e isso acaba sendo bastante desafiador. Não é o caso da Agatha, ela está rejeitando mesmo o alimento em si, mas ela não tem aversão de olhar para outras comidas, por exemplo. Então cada um vai manifestar a seletividade de uma forma completamente única e a gente precisa parar, entender os nossos filhos e nos doar nessa hora, né? Para que eles possam se alimentar da melhor forma possível, tá bom? E agora, sem mais demora, né? Vamos para a nossa atividade. A atividade que a gente vai fazer hoje é de pareamento. É uma atividade que pode começar de forma simples, como toda atividade ABA, e vai ficando mais complexa ao longo do tempo, né? A primeira forma de pareamento que a gente pode fazer, e isso daqui é um joguinho que eu consegui na internet, tá? E fica fácil da gente estar fazendo a atividade, mas a gente pode estar fazendo com qualquer coisa, né? Essa atividade de pareamento a gente vai fazer inicialmente figura a figura. Então, uma figura igual, por exemplo, um círculo vermelho, e você vai pedir para a criança procurar dentre alguns outros círculos, vou mostrar para vocês alguns outros, só para vocês terem ideia, e achar aonde está o círculo que é igual, que seja igual. Então ele vai ter que colocar aqui o círculo vermelho. A criança vai ter que ir lá e colocar o círculo vermelho. Inicialmente ela pode ter dificuldade de fazer isso, né? Então obviamente a gente vai ajudando, vai auxiliando de alguma forma para que a criança possa conseguir fazer. E aí você vai colocando diversas outras figuras, né? Para a criança achar ali naquele meio das figuras e conseguir fazer o pareamento correspondente, tá? Obviamente, eu estou colocando aqui formas, né? Mas você pode colocar qualquer coisa. Pode ser um jogo da memória, por exemplo. Você pode usar diversas formas. Inclusive, inicialmente, você não precisa usar, por exemplo, correspondentes da mesma cor. Você pode falar para a criança, ó, você pode pedir para a criança pegar um círculo. Se ela tem essa noção a respeito das formas, você não precisa necessariamente exigir que ela pegue da mesma cor, tá? Pega só o círculo. Então, se a criança viu esse círculo e achou que é igual a esse, tá tudo bem. Agora, se você conseguir fazer, né, esse nível ao ponto dela pegar exatamente igual, seria mais interessante, tá? Uma outra forma de fazer o pareamento, que aqui em casa
principalmente a Agatha gosta bastante, os dois gostam muito, mas a Agatha gosta muito mesmo, é figura sombra. Essa forma de pareamento é bem interessante porque você vai ter a figura de um lado e as sombras dessas figuras do outro. E a criança com uma canetinha, um lápis, enfim, vai ligar a figura à sombra correspondente. Então, a Agatha tem bastante dificuldade ainda, né, de fazer esse tipo de atividade. O Isaac já consegue fazer com mais clareza. Mas eu coloquei, por exemplo, nesse daqui plastificado, porque aí eu consigo usar mais vezes, né? A mesma atividade eu faço várias vezes com ela e isso vai aumentando a facilidade para ela conseguir fazer. E aquela coisa, né? Comemore cada conquista, né? O que eu tenho feito com a Agatha? Porque ela tem mais dificuldade do que o irmão. Então eu falo, Agatha, o que é isso? E ela fala, maçã. Eu falo, essa sombra aqui é da maçã? Às vezes ela fala que sim. E eu falo, você tem certeza? E aí ela fica olhando, tem um pouco de dificuldade, eu falo, não, essa não é a sombra da maçã. E essa é? Aí ela fala, não. E essa é? É. Aí ela consegue ligar, tá? O Isaac já não tem necessidade de fazer isso, eu só mostro ali, ele mesmo vai ligando, tá? Depende muito da necessidade da criança. Aqui eu coloquei as frutas, mas a gente pode fazer isso com qualquer figura. Essa daqui é uma figura de animaizinhos, por exemplo. Eu acho essa daqui um pouquinho mais complexa, porque às vezes pode confundir a sombra de algum animalzinho, né? Então eles têm que prestar um pouco mais de atenção, tá bom? Tem várias outras formas de fazer esse pareamento, né? A gente pode usar, por exemplo, jogo de formas, cores, o mesmo desenho com cores diferentes, como a gente falou aqui a respeito das formas, né? Então a gente pode parear com cores distintas ou a gente pode parear com a mesma cor, mas existem várias formas da gente apresentar o pareamento aí. Após a gente trabalhar bastante essa parte mais simples, né? A gente pode começar a trabalhar o pareamento de não idênticos. Bom, o pareamento de não idênticos, que seria a categorização, a gente pode fazer de diversas formas também. Esse daqui é só um exemplo, tá, do que eu tenho feito em casa com eles. Eu recortei da internet mesmo algumas figuras, plastifiquei e aí eu disponho para eles ali, né, na mesa e eu falo para eles assim, olha, a gente vai ter que colocar todos os cachorros juntos. E aqui vocês podem perceber que são cachorros totalmente diferentes um do outro, né? São cachorros de raças diferentes, mas todos são cachorros, então é a categoria de cachorro, tá? Então, inicialmente a Agatha também teve muita dificuldade de entender que eles são diferentes e estão na mesma categoria, né? E aí o Isaac foi auxiliando ela nesse sentido. Então, eles vão separando tudo que for cachorro e coloca junto. E aí eu falo, todos os gatos juntos. E aí eles vão lá e vão separando só os gatinhos e vão colocando todos eles juntos. E assim sucessivamente, né? A gente vai fazendo dessa forma, vai ficando bem divertido, porque no caso aqui a criançada gosta bastante de bichinho, né? Então fica bem divertido aqui para eles. E a gente pode também fazer o pareamento com associações, né? Que é o caso aqui dessas outras figuras. Por exemplo, a bola. Eu posso parear a bola com o quê? Ela está dentro de qual categoria, né? Dentro da categoria de futebol. Então eles conseguem ter essa associação. Que mais? O tênis. O que a gente usa quando põe o tênis? Está dentro de qual categoria esse daqui? A meia, né? E assim sucessivamente. Para eu pentear o cabelo, eu preciso de Aí eles pegam a figura do pente. E assim sucessivamente. Conforme vai passando o tempo, a gente vai fazendo a atividade ficar mais complexa. Sempre que você notar alguma dificuldade específica do seu filho ou da criança que você está fazendo atividade, você tem que se focar mais nessa atividade específica para auxiliar a criança. E sempre tentar colocar o que é do hiperfoco da criança, né? Que a gente já comentou nos vídeos anteriores. Então, se a criança tem um hiperfoco em algum desenho, por exemplo,
por bastante tempo o meu filho teve hiperfoco com a Patrulha Canina. Então, se você colocar personagens da Patrulha Canina, colocar algumas coisas assim que façam alusão a esse tipo de hiperfoco, a criança consegue ficar mais tempo naquela atividade. Isso ajuda bastante. E sempre que a criança conseguir fazer atividade, seja algo simples, seja algo mais complexo, você precisa celebrar muito. Isso vai incentivar a criança a continuar fazendo as atividades. Meu filho, por exemplo, tem muita dificuldade em errar a atividade. Quando ele erra, ele tem vontade de desistir. Então, tente sempre incentivar a criança que errar faz parte do processo, tá tudo bem e é só voltar e tentar de novo. Faça isso de uma forma leve, não tente forçar a criança ou brigar com a criança para fazer atividade. Quanto mais você fica forçando esse tipo de coisa, mais a criança vai tomando uma aversão àquilo. Aumente ao máximo a autoestima da criança. Isso com paciência, com perseverança, vai dar certo. Confie. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha com mais pessoas, se inscreve nesse canal para ajudar a chegar para mais pessoas e até o próximo vídeo. Um beijão!